Pessoal, mais um exemplo aí dessa função aqui no caso, para a gente fazer aí o que está pedindo. Primeiro, a assíntota vertical. Então, quais são os valores que zeram o denominador? Né? Então, pega o denominador igual a zero, resolve aí, e você vai encontrar 1 e menos 2. Então, esses são os candidatos à assíntota vertical. Então, vamos testá-los. Primeiro 1, eu vou calcular o limite à esquerda e depois o limite à direita do 1. Se eu substituir o x por 1, vai dar menos 8 sobre 0. Só que essa parte de baixo não é zero, é próximo de zero. Para descobrir que ela se aproxima de zero por valor negativo, você pode pegar um valor menor do que 1, por exemplo, o zero, e substituir no lugar do x. 0 aqui vai dar menos 2, por isso que aqui é negativo. Ó. Então, a parte de baixo se aproxima de zero por valor negativo, isso vai dar infinito, menos com menos, então mais infinito aí. Substituindo o x por 1, né? Agora testando, x tendendo a 1 pela direita. Substituindo x por 1, vai dar menos 8 sobre 0. Essa aproximação de zero se dá pela direita, porque se você pegar um valor maior do que 1, por exemplo 2, e colocar o 2 aqui, ó, 2 ao quadrado é 4, mais 2 dá 6, 6 menos 2 dá 4, e 4 é um valor positivo. Então, esse sinal aqui, né, é a aproximação, já que a parte de baixo não é zero. Se ela aproxima-se de zero, ela se aproxima para o valor menor ou maior. Então, para a gente descobrir qual sinal colocar aqui em cima do zero, você pega um valor, nesse caso maior do que 1, e substitui no lugar do 1, menor do que 1, e substitui no lugar do x, quer dizer, substitui no lugar do x. Então, aqui menos com mais é menos, então vai dar menos infinito. Então, o 1 é a assíntota. Vamos testar o menos 2 agora. A mesma coisa, substituindo o x por menos 2 em cima e embaixo, vai dar menos 5 sobre 0. Aí nós precisamos descobrir esse valor, e ele é positivo porque se eu pegar um valor menor do que menos 2, por exemplo, menos 3, e colocar o menos 3 no lugar do x, ó, menos 3 ao quadrado é 9, e aqui menos 3. Aí fica 9 menos 3 dá 6, 6 menos 2 dá 4, e 4 é positivo. Menos com mais dá menos, então aqui é menos infinito. Por isso aqui eu já posso afirmar que o menos 2 também é assíntota vertical, mas como a gente tem que fazer o esboço do gráfico, eu vou calcular também o limite quando x tende a menos 2 pela direita. Substituindo x por menos 2 vai dar esse mesmo resultado, porém na hora de analisar esse sinal aqui, ó, e chegar à conclusão que ele é negativo, eu vou pegar um valor maior do que menos 2, vou pegar o menos 1 e colocar no lugar do x. Menos 1 ao quadrado é 1, aqui vai ser menos 1, 1 com menos 1 vai dar 0, 0 com menos 2 é um resultado negativo. Menos com menos vai dar mais, então aqui vai dar mais infinito. Então nós temos duas assíntotas verticais. Agora vamos calcular a assíntota horizontal. É calcular o limite com x tendendo a mais ou menos infinito. Coloca a maior potência de cima e a de baixo em evidência, vai ser isso. Né? Aqui, essa fração, essa e essa, elas vão para zero, por conta do teorema que a gente já viu. Aqui vai sobrar 1x ao quadrado sobre 1x ao quadrado, cancela x ao quadrado com x ao quadrado, dá 1. Limite da constante é a própria constante, então 1 é a assíntota horizontal. Se eu calcular o x tendendo a menos infinito, vai dar o mesmo valor, certo? Então, y igual a 1 é a assíntota horizontal. Nem sempre vai dar o mesmo valor. Nesse exemplo aqui deu o mesmo valor. Mas aí você tem que observar a função. Se você constatar que vai dar o mesmo resultado, você não precisa calcular de novo. Agora, tomar cuidado. Às vezes não vai dar o mesmo resultado e você fala que vai dar. Aí você erra uma parte do exercício. Então, tomar cuidado com isso. Então, y igual a 1 é a assíntota horizontal. Interseção com os eixos. Eixo y é fazer x igual a 0. Colocando x igual a 0 aqui, ó, a gente vai encontrar então 9 sobre 2. Então, quando o x for 0, ela pega no ponto 9 sobre 2. Eixo x, aí y tem que ser 0. Essa função só vai ser 0 se a parte de cima for 0, ou seja, x ao quadrado menos 9 é igual a 0. Então, x é igual a mais ou menos 3. Então, a gente tem um ponto de interseção no eixo y, dois pontos de interseção no eixo x. Montando o gráfico da função, usando a questão da assíntota horizontal, das assíntotas verticais e dos pontos de interseção, o gráfico vai ser esse. Observa primeiro os pontos de interseção, ó, 3 e 0, menos 3 e 0, está aqui ó, no eixo x, certo?
0 e o 9 sobre 2, que é 4,5, está aqui, é esse ponto aqui. Assíntotas verticais, 1 e menos 2, está aqui ó, em cima do menos 2 pontilhado, está aqui em cima do 1 pontilhado. Assíntota horizontal, y igual a 1, está aqui pontilhado. A gente começa o gráfico é assim, viu gente? A gente marca aqui primeiro as assíntotas, risca as assíntotas e depois monta o gráfico de acordo com o comportamento. Olha só, x tendendo a mais infinito é o que acontece à medida que o x vai aumentando. À medida que o x vai aumentando, o que acontece com a minha função? Ela vai se aproximando do 1. A função é o gráfico aqui. O gráfico vai se aproximando do 1, que é essa linha aqui, ó. Então aqui vai ficando cada vez mais próximo dessa linha sem encostar nela. E à medida que x vai diminuindo, é o que acontece para o lado de cá, ó. À medida que o x vai diminuindo, a função ela também se aproxima de 1. Então a função vai se aproximando de 1. Ó. Aqui ela passa o menos 3 e aqui no 3, porque a gente viu aqui embaixo os pontos. Ó. E aqui a função, que é o y, vai ficando cada vez mais próxima do 1, que é o valor que a gente tem aqui. Ó. Em relação às assíntotas verticais, olha só. À medida que o x, vou começar aqui, ó, x se aproxima de menos 2 pela esquerda. O menos 2 é esse ponto aqui. Ó. À medida que o x vem se aproximando de menos 2 pela esquerda, o que acontece com o y? Ele tende a menos infinito, por isso que o gráfico desce aqui. Ó. Quanto mais próximo eu vou chegando de menos 2, menor é o valor aqui embaixo. E à medida que o x vai se aproximando de menos 2 pela direita, né? Aqui, ó, a função vai crescendo. Então, à medida que o x vem se aproximando de menos 2 pela direita, a função vai crescendo. Ó. À medida que o x vem se aproximando de 1, aqui, ó, o x vem se aproximando de 1 aqui, ó, o que acontece com a minha função? À medida que o x vem se aproximando de 1 pela esquerda, a função tende a mais infinito, por isso que ela subiu aqui, ó, e ela tem que pegar nesse ponto. Então, o gráfico tem esse comportamento aqui, ó, e esse ponto aqui, ó, ele está aqui embaixo, ele é justamente o ponto do meio entre o menos 2 e 1. Se você pegar, ó, que é do 1 até o 0, do 0 até 1 e do 1 até o menos 2. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3 números. Então, o meio é 1,5. Então, eu volto 1 e mais 0,5. Então, o meio está mais ou menos aqui. Ó. Então, por isso que ficou esse meio aqui. Ó. O meio aqui, ó, esse vértice aqui, ele é justamente o ponto que está entre menos 2 e 1. Observa que aqui, à medida que o x vai se aproximando de 1 pela direita, x se aproximando de 1 pela direita, a função tende a menos infinito, que é o que acontece aqui. Ó. Então, o gráfico ele é montado de acordo com as assíntotas e com a interseção aí, certo?